Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao 5. Amém aí? Encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aleluia. Que o Senhor nos use e ministre aos nossos corações. Amém? Aqui, essa palavra, Gálatas capítulo 6, vocês já sabem que quem escreveu é uma carta de Paulo. Uma carta de Paulo para Gálatas. Porém, aqui é específico, ele está mandando para os cristãos, lá em Gálatas. Sabe por quê? Porque Paulo considera que ele queria fazer uma repreensão aos cristãos ali em Gálatas. Paulo, ele precisava fazer com que eles ouvissem verdadeiramente o Evangelho, verdadeiramente a palavra de Deus, porque ali eles estavam sendo distraídos por alguns falsos profetas. Os falsos profetas estavam fazendo com que a palavra fosse distorcida, fazendo com que desonrasse a mensagem da salvação. Se a gente parar para pensar, muitas coisas a gente tem ouvido aí fora, muitas pessoas se desconverteram, se é que isso existe, desconverter. Mas muitas pessoas saem da igreja porque falam, eu ouço o Evangelho, mas eu não tenho visto as pessoas viverem. Paulo estava preocupado com os cristãos ali em Gálatas. Então o que ele faz? Ele escreve uma carta. Cuidado com os falsos mestres, eles estão querendo confundir vocês. Eles estão querendo distrair vocês e vocês fugirem da mensagem verdadeira, a mensagem da salvação. Se você não sabe, em Gálatas mesmo, Paulo, ele fala sobre a igreja. Ele fala que a igreja recebeu o Espírito Santo, recebeu o Espírito de Deus. Beleza? Ele fala então, se você for acompanhar, ler a leitura em Gálatas, você vê que ele fala que a igreja nasceu segundo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Fala que ela anda em Espírito. Fala que ela é guiada pelo Espírito. Fala que produz os frutos do Espírito. E fala que a igreja vive no Espírito. Quando você vê que nasce, anda, é guiado, produz e vive tudo no Espírito de Deus, como que as pessoas podem confundir o que é igreja? Como que as pessoas podem duvidar do que é igreja? Sabe o que tem acontecido? Tem acontecido uma religiosidade. A galera acha que a igreja é apenas um templo, sendo que a igreja é cada um de nós. A igreja é Cristo. A igreja é amor. A igreja é os seus membros, um cuidando do outro. É os seus membros, um preocupado com o que eu posso fazer para ajudar o outro. Mas fica naquela discussão de, a igreja A é melhor que a B, eu vou na B porque ela é melhor que a C, e a C então nem se fala. Uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum, sendo que não é religião. A igreja é Cristo. A igreja é formada pela união dos santos, misericórdia, não que nós somos santos, mas é assim, o Senhor chama os seus.
Por quê? Porque nós não somos santos, mas nós viemos na igreja para ser ministrado pela palavra, pelo evangelho verdadeiro, porque nós queremos ser a igreja de Cristo. Amém? Sem mancha, sem mácula, chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo, é isso que nos faz querer estar na igreja. Só que nós temos que entender algo muito importante. Nós estamos no planeta Terra. Uns aí não, uns estão nos planetas meio perdidos. Mas nós estamos no planeta Terra, nós estamos na Terra, nós não estamos no céu. Porque nós somos ministrados que lá na glória, lá no céu, agora eu vou salvar uns irmãos aí. Lá nós vamos ter um corpo glorificado. Tem uns irmãos que sonham ter cabelo aqui, ó. Você vai ter, irmão, pode ter certeza que você vai. Eu não posso falar quem, porque toca no louvor, e vocês sabem que só o pessoal do louvor está aqui. Então vocês... A gente foi orar antes de começar, ele já se entregou. Fui falar um negocinho, falei de um cabelinho de um cantor. Ah, cabelinho. Ele quer ter cabelão. Na glória, irmão, ora que Deus vai te dar um cabelão. Amém? Recebe aí. Mas na glória, ninguém vai estar preocupado se está com roupa, sem roupa, está triste, é só alegria. Só que para isso, nós temos que passar por isso tudo que nós estamos vivendo. A Letícia falou, nós ministramos aqui. Como é bom estar na presença do Pai, mas se até nós chegarmos na presença do Pai, na glória celestial, nós temos que viver o que está acontecendo aqui. Então o que acontece? Nós somos sujeitos a errar. Nós somos sujeitos a fracassar. Nós somos sujeitos a quedas. A palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas ele ainda existe. Ele ainda está circulando. O que diz lá em 1 Pedro? Que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, esperando para quê? Para tragar, esperando para atacar. Dá uma brechinha, ele vem, rasga para poder te derrubar. Então o pecado ainda está. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o quê? Que nós estamos sujeitos a errar. Nós estamos sujeitos a pecar. Mas isso não pode ser uma muleta nas nossas vidas. Só que aqui, no versículo 1, Paulo quer ensinar algo muito maior para nós. Olha só, vamos aprofundar na palavra. Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Eu trouxe essa versão que é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Vocês sabem que eu não uso, eu uso a nova tradução da linguagem de hoje. Para nós jovens está mais mastigado. E aí, por quê? Porque era justamente essa palavra que eu tinha estudado, surpreendido. Se algum homem chegar a ser surpreendido, sabe o que é isso? Algo que pode acontecer. Ele não fez de propósito, mas de repente foi pego de surpresa. Não fez com maldade, mas eu queria fazer o bem. Paulo não fala o bem que eu queria fazer, eu não faço. Mesmo sabendo que queria fazer o bem, às vezes acaba fazendo erro. Todos nós estamos sujeitos a isso. Só que o X da questão é, como nós temos olhado para o nosso irmão, porque Paulo está escrevendo essa carta para os cristãos, em Gálatas, como nós temos olhado para o nosso irmão que acabou de errar. Como nós temos olhado para o nosso irmão que acabou de pecar, sem saber se ele fez certo ou ele fez errado, nós julgamos, nós apontamos o dedo. Cara, eu não acredito que você fez isso. Tudo bem que você não vai falar, é há 500 vezes que você fez isso. Não, aí está de palhaçada. Mas cometeu um erro, algo deu errado. Cara, o que aconteceu? Vem cá, vamos conversar. Ou, nossa, eu não acredito, aquele cara toda hora ele faz alguma coisa. Paulo ele está preocupado em nos orientar para nós sermos vigilantes. E olha como ele termina o versículo 1.
Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sabe o que diz lá em 1 Coríntios 10, 12? Aquele que está de pé, vigia para que não caia. A gente sabe, é que a gente não grava endereço. É que é tão usado, se acaba alguns decorando. Paulo está falando, seu irmão errou. Cara, dá a mão para ele, ajuda. Por quê? Porque você vigia para que você não caia. Olha que interessante, Mateus 26, 41. Diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que ele está falando aqui? Você sabe que isso você não deve fazer. Você sabe que isso é errado. Mas a carne é fraca. Se você der moral para esse pecadinho, você não vai conseguir segurar. Se você alimentar isso, você vai se dar mal, você não vai conseguir fugir. A tentação está ali, a carne é fraca. Ou você resiste, pede a Deus e foge, ou então você vai acabar caindo. Por isso que ele fala, seja vigilante. E eu estava escrevendo aqui, eu escrevi uma palavra, que uma vez eu escutei. Quem já ouviu falar do crente legalista? Legalista, no meu conceito, legalista é aquela pessoa que conhece a lei e quer colocar a lei acima de todas as coisas, tudo. Eu vou pôr a lei que eu sei que é, então vai ser do meu jeito, sabe? O legalista que se segura na lei e aí quer forçar a lei em todo mundo, beleza. Aí eu falei, mas eu não quero o meu conceito, eu quero levar um conceito bíblico. E aí, é bom que o jovem, quando escreve a lápis, tem que trazer para mais perto, tá ligado, né? Vocês fazem isso lá na escola, que eu já vi. Olha o que estava falando no Google. Legalismo. Meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Misericórdia. O cara está querendo fazer tudo certinho conforme a lei, para querer achar a graça de Deus, para querer se achar o bonitão para Deus, para que Deus o ame, para que Deus fale, olha que carinha bom, hein? Foi o que está falando aqui, ó. Ele quer ser aceito e amado por Deus, só que ele não segue as leis de Deus, ele segue as leis de homens, regras de homens. Falei, nossa, isso é muito profundo. E aí eu peguei, estava deitado no sofá com o meu caderno estudando, e aí, é que vocês não são curiosos, mas você vai ver que eu escrevi 5 linhas aqui, depois do meu estudo. Por quê? Porque eu estava estudando, e quando eu peguei a Bíblia da Luísa, que ela faz devocional, que estava no braço do sofá, é uma Bíblia que chama Entre Meninas e Deus. Eu até brinquei com a Isabel que ela estava com a Bíblia ali, eu falei, Bel, eu vou falar dessa Bíblia hoje. E eu entrei, e é uma Bíblia muito legal, e é da nova tradução da linguagem de hoje. Tem a Entre Meninas e Deus e Meninos e Deus. E aí o que eu fiz? Eu abri, eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa legal para eu ler de Gálatas, ou algum estudo que foi feito ali para acrescentar algo na minha ministração. E galera, você não vai acreditar. Estava escrito assim, ó: considerado por muitos o melhor texto da Bíblia contra religiosidade legalista. Falei, nossa, essa palavra eu tenho que falar. É o texto da Bíblia contra religiosidade legalista, cara. Aí eu falei, de novo legalista? E aí eu fui ver uns estudos, um pouco mais aprofundado. E eu vi um estudo de um cara, eu não sei se ele é filósofo, pastor, eu sei que ele aprofundou nesse assunto. E essas 5 linhas eu tive que escrever para falar para vocês. Na verdade é um vídeo.
E aí eu fui ouvindo e escrevendo. Olha o que ele fala sobre legalismo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essa mensagem que Paulo está escrevendo para Gálatas é para os cristãos que estavam sendo enganados por falsos mestres, judaizantes que estavam querendo colocar leis para que eles fossem confundidos, achando que só Jesus não bastava, que tinha que ser Jesus mais um monte de coisa, todas as leis para ser permitido ser cristão. Aí você se aproximar de Jesus. Quando nós cremos no Senhor como Senhor e Salvador, nós recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós seguimos as leis, porque senão vira bagunça. Você pode ver, qualquer lugar que você for que não tiver lei, não tem organização, não tem ordem. Por isso que Deus instituiu as leis. Só que leis de Deus, não lei de homens. O que nós temos visto aí? Que as pessoas estão querendo, chegam em cidades que eles estão querendo colocar leis deles e eu ser obrigado a aceitar. Uma vez eu ouvi de um pastor que fala o seguinte: nós temos que obedecer às leis e às autoridades. Só que a partir do momento que essas leis vão contra a lei de Deus, ou quando zombam de Deus, aí não. Aí nós temos que honrar quem nós servimos. Aí nós temos que honrar a Deus e não a homens nem a pessoas. Aí o legalismo fala assim, legalismo tem oprimido muitas pessoas em sua vida espiritual. Tem igrejas que põem fardos pesadíssimos com tradições humanas, com doutrinas e crenças criadas por mãos de homens que não vêm da palavra de Deus. Produz um cristianismo de aparência, apenas exterior. Olha que sério, não produz santidade, não produz comunhão com Deus. Devemos fugir do legalismo. Produz morte e não vida, escravidão e não liberdade. Onde já se viu isso? O cristianismo verdadeiro, seguir a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, nunca nos levou à escravidão, mas nos leva à liberdade. Nós ministramos já vários louvores que falam sobre isso. A gente sabe que o pecado nos leva à morte, só que o Senhor nos leva à vida, e à vida eterna. Acabamos de sair de uma Páscoa aí, que foi a ressurreição de Cristo, que Ele venceu a morte, para nos dar a vida, e nós temos acesso ao Pai. Aqui fala que nos afasta de ter comunhão com Deus, e de uma santidade, misericórdia. Sabe o que é o legalista? É aquele que pega as regras e coloca acima de Deus, coloca acima das necessidades humanas, e quer fazer do jeito dele. Misericórdia, misericórdia. Isso que Paulo está falando. Espera aí, como que você tem vivido? Você está de pé? Vigia para que não caia, porque você começa a ficar legalista, você começa a achar que você é melhor que o outro, você começa a ser enganado por falsos mestres que estão querendo te levar para longe da salvação. É isso. Seja vigilante, seja humilde, não seja soberbo, não seja arrogante, é isso. Porque você sabe que a soberba, o orgulho, te leva à queda, te leva à ruína. Tenha compaixão. E sabe o que é a compaixão? Quando você vê que um cristão está pecando, um irmão em Cristo pecou, beleza. Qual tem sido a sua preocupação? Tem alguns pontos que essa passagem é fundamental para a nossa vida. Eu tenho que ajudar. Beleza, primeiro a gente tem que se preocupar, porque o nosso irmão pecando, ou o nosso irmão errando, ou se ele cair, é responsabilidade nossa. Primeiro, é responsabilidade nossa, o nosso irmão. Segundo, se ele errou, se ele pecou,
Primeiro, eu tenho que reconhecer, eu com Deus, Senhor, ele errou e ele pecou, só que pode acontecer a mesma coisa comigo. Eu tenho que reconhecer que o erro dele pode acontecer comigo. Quando nós reconhecemos que nós também somos pecadores, nós chegamos num ponto fundamental, porque aí sim nós reconhecemos que nós podemos ajudá-lo. Porque senão a gente vira o quê? Legalista. Eu vou ajudar porque eu sou melhor. Eu vou ajudar porque eu estou em espírito. O cara não, ele errou. Nós também podemos ser tentados. Nós também podemos ser destruídos na mesma área de que um irmão está sendo tocado e está sendo destruído. Cabe a nós, sim, sermos responsáveis pelo nosso irmão, mas primeiro aceitar, reconhecer que o pecado também pode tocar a minha vida e eu também ser atingido por esse pecado. Por isso que Paulo fala que nós tenhamos um espírito humilde, um espírito de mansidão, que faz parte de um dos frutos do Espírito. Quando nós entendemos isso, aí sim, nós estamos preparados para ajudar alguém. Sabe por quê? Porque ajudar é o que Cristo fez conosco, nos deu um caráter de amor. Quando nós ajudamos alguém, nós levamos amor. Ah, mas eu não posso levar em dinheiro porque eu não tenho, mas você tem amor, você tem oração, você tem uma palavra de autoestima, de confiança. Você leva o Senhor e a pessoa fala, não, eu errei, perdão Senhor, mas eu sei que no Senhor eu me fortaleço. Será que nós ouvimos isso hoje na abertura? Que é no Senhor que nós devemos descansar, não foi? Sim ou não? Ela é delicada até para falar o sim. Ela mexe só os olhinhos, e eu de longe não enxergo mais nada. Beleza, foi um sim assim? Ai, amém. Glória a Deus. Quando nós machucamos a parte do nosso corpo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, tenho certeza que todos vocês já chutaram a quininha da cama. Aí você corta o dedinho e fala, nunca mais vai acontecer isso. Joga fora, cola ali para fechar o buraco e fala, agora eu não chuto mais a cantinha da cama. Porque dói, hein? Nossa, e dói, hein? Você acha que não deu nada, dá 3 dias, o dedinho está maior que o dedão e roxo. Fala aí. Mas dói o quê? Dói até o último fio de cabelo para quem tem. Pode ser no bigode, no rastelinho, qualquer lugar. Mas dói tudo. Por quê? Porque machucou uma parte do corpo. Um irmão seu machucou, dói em todo mundo. Nós temos que ter essa compaixão. Entender que é responsabilidade minha. Não, cara, você errou, mas olha para Cristo. Olha o sacrifício da cruz. Vem aqui, você não vai ficar errando. Você esquece, pede perdão para Deus e vamos para cima. Mas cabe a nós levar esse evangelho de amor. Cabe a nós não julgar, mas trazer para perto. Cabe a nós ser solidário, dar um pouco de nós, para poder ajudar aquele que errou, aquele que pecou. Mesmo porque, se acontecer conosco, nós vamos querer que alguém faça isso conosco. É até fácil de entender. Do mesmo jeito que eu posso errar, alguém também pode. Só que a diferença é, leva a Cristo. Por isso que o versículo disse aqui, ó, no capítulo 6, né, versículo 1. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Na Bíblia que eu estudei, falava assim, corrige. Alguém está com essa versão? Fala, corrige o irmão. Sabe por quê? Porque cabe a nós corrigir o irmão. Mas não é o corrigir, eu falei, você viu o que você fez? Eu não disse que você ia se dar mal? É o que nós acabamos de falar, essa correção que é corrigir, confrontar, exortar,
tem que ser uma correção em amor, exortar em amor. Cara, você não pode, olha o que você fez, olha o que a palavra diz. Deus te perdoa sim, mas você tem que se arrepender verdadeiramente para que isso não aconteça. Se você parar para você interpretar esse versículo 1, você vai ver que ele está muito mais preocupado com a motivação que nós vamos ter para corrigir o que errou, do que qual é o pecado que vai ser dado em quem errou. Você conseguiu me entender? Vou olhar para você que é mais culto. Brincadeira, galera. Está muito mais preocupado em qual a sua motivação em ajudar o seu amigo que errou, qual a sua motivação de ajudar aquele que errou, do que correção que nós vamos dar para ele. Vamos fazer ele apanhar, pedrejar e aí ficar no milho 32 dias. Está nem aí preocupado com isso. A preocupação é qual a motivação que você tem para corrigir. Eu vou julgar? Por isso que fala para ter um espírito de mansidão. Eu vou julgar? Ou eu vou levar o meu amor para que ele não faça mais? Você vê que o foco está muito mais em que tipo de motivação você tem para corrigir um irmão, do que tipo de correção você vai detonar o cara. A palavra diz, e nós juntamos as palavras e às vezes falamos uma frase: nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. É o que está acontecendo aqui. Nós temos um caso de alguém que pecou, nós vamos detonar, ou nós vamos pedir para Deus: Deus me usa, porque eu preciso ajudar o meu irmão a não acontecer mais isso. Nós não temos que aceitar o pecado, galera, isso é muito importante. Nós não temos que aceitar o pecado. O cara errou, e o que você errou? Tal, legal, hein? Deixa eu ir lá com você para ver como é. Você está querendo cair junto no pecado. Não aceita o pecado daquele que errou, mas ame o pecador. Cara, sai dessa, larga o pecado aí e vem para cá, porque aqui é um caminho de vitória, aqui é um caminho de luz. Sai das trevas, vem para a luz. Muito mais vale a motivação para corrigir do que tipo de castigo nós vamos dar para ele. Estamos querendo ser juiz. Não é assim que funciona. O mundo já está assim hoje em dia. Está mais preocupado em que tipo de castigo nós vamos dar para as pessoas, do que nós não podemos ajudar as pessoas a ser melhor. A gente entra no meio da pandemia e acha que vai acabar, não acaba. Aí você fala assim, é porque Deus está trabalhando, querendo mostrar muitas coisas para as pessoas. Mas desde que começou Ele está querendo mostrar. Principalmente o amor. Mas estão mais preocupados em, eu vou detonar esse cara porque ele errou, ao invés de, eu vou ajudar, porque ele não pode continuar errando. Disciplinar, falar a verdade em amor. Por isso que Paulo diz que nós temos que ter um espírito de mansidão. Você sabia que a nossa espiritualidade nesse caso não é só não pecar. Se eu não pecar, eu sou de Cristo. Se eu não pecar, eu estou 100% com Deus. Amém, sim. Porém, a nossa espiritualidade vai um pouco mais além. Além de não pecar, Deus também quer nos usar para corrigir em amor. Corrigir quem errou, quem pecou em amor. Mas fala aí, vamos ser sincerão. Muitas vezes a gente vê o erro e fala assim, não, cara, esse aí não tem mais jeito. Fazíamos isso quando nós não entendíamos a palavra, né? Agora não. Aí você olha e fala assim, não, esse cara de novo fez a mesma coisa. Não acredito, esse cara está de brincadeira. Isso a gente fazia, mas agora não. Agora nós somos de Cristo. Fala assim, não acredito, vem cá. Só que eu quero pôr um parênteses aqui. Não é bíblico, é eu falando. E uma vez eu ouvi numa ministração. Uma coisa é você falar, vamos ajudar. E a pessoa não querer ser ajudada. Você não fica olhando para Deus e falando, Deus, eu sou um monstro porque eu não ajudei.
eu sou um monstro, porque o Remo falou, vamos ajudar, e eu falei, eu não vou. Cada caso é um caso, galera. Tem gente que você ajuda, ela não quer. Você ajuda, ela não quer. Você ajuda, ela não quer. Chega uma hora que a palavra diz para a gente não ser tonto. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Cabe a nós ajudar, mas cabe a nós também colocar limite. Fecha parênteses. E aí Paulo fala assim, no versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai a carga um dos outros. A igreja, nós não somos para colocar mais peso naquilo que já está pesado para alguém. Apontar, julgar, não, mas para ajudar a carregar esse peso. Vem cá, eu vou te ajudar. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso, isso. Amém, vou ajudar. Todos os ministérios da nossa igreja estão se mexendo. Todos estão se mexendo para levantar alimentos, para ajudar pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente nem conhece. Mas é a chance de nós levarmos o amor de Cristo. Todos o ministério. Nós poderíamos falar, o Maná é o responsável da cesta, eles se viram. Misericórdia, nós somos um corpo, um tem que ajudar o outro, um carrega o fardo. Eu queria abençoar 30 famílias, mas eu só vou conseguir 18. Não, nós vamos se unir, vamos carregar esse fardo e vamos conseguir. Olha lá, ufa, não vamos conseguir 30, vamos conseguir 50, 100. Isso é se unir, isso é o corpo unido. Isso sabe o que significa? Juntos, é juntos que nós vamos vencer essa pandemia. Só que cada um está querendo pensar em si só. Ainda bem que isso não acontece em São João. Algum lugar aí no mundo deve acontecer. Que só quer, não, vamos fechar um grupinho e estamos salvos. Aí estamos salvos, beleza, então agora vamos olhar como está o resto do mundo. Não! O amor de Cristo são para todos. Ele deu a vida do Filho dele por todos. Não por igreja A, B, C ou D, mas por todos. Cabe a nós nos unirmos, carregar o fardo um do outro. Grave essa frase, que daqui a pouco eu vou voltar e vou chamar a atenção nessa frase. Quando a gente ama o próximo, a gente está cumprindo uma lei que Cristo deixou para nós. Mas não cumprir uma lei que Cristo deixou igual os fariseus. Sabe o que os fariseus faziam? Entrava lá na sinagoga, lembra do legalista que nós falamos? Ele entrava lá, levantava as mãos, até ajoelhava, gritava e depois ficava blasfemando, falando mal de Jesus. Ficava fazendo grupinho para querer ir contra Jesus, contenda. Ficava querendo causar, fazer burburinho. Isso eram os fariseus, que conheciam a lei, porque eles estudavam a lei, só que qualquer coisa que erravam, eles tacavam pedra, chicoteavam. Não, nós temos que ter um coração de compaixão, um coração compassivo, estender as nossas mãos, assim como Cristo sempre fez para nós. Isso é caráter de Cristo. Não, vamos um carregar o fardo do outro, a gente vai se ajudar, e aí todo mundo vai sair dessa. É isso que o Senhor quer de nós. Juntos. Versículo 4 diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no... Mas prove cada um a sua glória, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Sabe o que está falando aqui? Para de olhar para o outro. O outro não quer fazer, não é problema seu, vai você e faz. O outro está fazendo muito melhor do que você, não se compara com ele, faz o seu melhor. Para de querer olhar e falar assim, aquele ali deu 10 cesta básica, eu vou dar 12. Sendo que Deus te deu a missão de você conseguir uma, vai ser bênção, você vai ajudar alguém. Mas não, o cara vai lá e faz uma dívida, porque ele tem que fazer 11, porque aquele cara deu 10. É um exemplo chulo, mas só para servir o exemplo. Por quê? Porque a pessoa começa a querer se comparar, querer ser melhor que a outra. Não, você é você, com o seu jeitinho.
Ah, então aquele ali está ajudando, olha para ele e fala assim, se ele está ajudando eu também quero. Não porque você viu aquele ali, não porque aquele ali pode parecer que é melhor para você. Você não precisa mostrar nada para ninguém, não é para homens, é para Deus. Ele está ajudando, eu também, olha, despertou em mim o desejo de ajudar, eu preciso ajudar. Você vai e faz, mas para de se comparar com o outro. A palavra diz, para de olhar para o cisco que está no olho do outro, sendo que tem uma trave dentro do seu. Quando a gente fica preocupado em querer olhar para o que o outro faz ou deixa de fazer, a gente deixa de fazer a nossa parte. Deixa de ouvir a voz de Deus quando Deus está falando, cara, eu não quero que você faça nada disso que eles estão fazendo. Eles estão indo para aquela direção que eu mandei, eu quero que você vá para aquela direção. E é lá que você vai ser usado. Mas você está indo para lá, porque está todo mundo indo. Ah, eu tenho que ser igual a eles. Chega. Deus está falando, não se compara com o outro. Seja você mesmo. Faz aquilo que eu mandar você fazer. E não o que você está vendo os outros fazendo. Ei, Gálatas. Cara, para de se envolver com o que os outros estão falando. Sejam vocês. Estuda a minha lei e vivam a minha lei. E não o que os outros estão querendo colocar, sendo que está muito longe da minha lei. Lembra daquela mulher adúltera? Eu não vou contar a história por causa do horário. Que aí todo mundo queria apedrejar, que Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O único que podia ser juiz ali, que é o perfeito, que é Jesus, ele podia falar, meu, vacilo, tchau, vai para fora do arraial, vai lá para fora que eles vão meter bronca em você. Aí pedra nela. Mas o que ele falou? Todo mundo soltou as pedras e foi embora. Falou, só que não peques mais. O único que podia ser juiz não foi. E ele tem falado para nós, cada um vai ser usado do seu jeitinho. Não pensa que ele vai querer que você seja de uma forma, sendo que você não é. Ele vai te usar do jeitinho que você é. Versículo 5. Está muito rápido aí não, né galera? Está dando para entender? Versículo 5. E aí chegou onde eu pedi para você gravar aquela frase. O 5 fala assim, ó, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um sabe a responsabilidade que tem diante de Deus. Isso é fato. Sabe por quê? Porque isso aí é individual. Aí você pode falar assim para mim, ô Remo, mas peraí, agora você me confundiu. No versículo 2 você falou, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga um dos outros. E no 5 você fala, cada qual levará a sua própria carga. Você decide. Ou não leva todo mundo, ou cada um leva a sua. Só que aqui tem uma diferença. Esse é o problema de nós não sabermos o grego, não saber o hebraico. Porque tem palavras que a gente põe igual. No versículo 2, quando fala, levai as cargas um dos outros, está falando em coletivo. O peso, ajudar um ao outro a carregar. Agora, aqui no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga, ele está falando individualmente. Aquela carga que você tem que carregar, que é você com Deus, não é para o seu irmão carregar para você, é para você carregar. Por isso que fala, a sua carga, cada qual levará a sua própria carga. Quando chegarmos na presença de Deus, 1 Coríntios 3,13, fala que as nossas obras passarão pelo fogo. E aí vai falar assim para você, e aí? Está aqui ó, passou esse carrinho, quantos carrinhos você tem? Meia dúzia. Passou 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Você saiu com uma caixinha de fósforo. Por quê? A obra sem fé, ela é morta. Lembra que a gente falou do legalista? Legalista é esse fariseu que a gente acabou de falar, que levanta a mão, ora, grita, esperneia. Só que na hora que tem que ser caráter de Cristo, ele não é. Porque ficou preso na lei, não se interessa em ajudar os outros.
Tem uma passagem na Bíblia que fala: ô louco mestre, hoje é sábado, você tem certeza? Você não pode curar no sábado. Isso aí é escravidão. Isso aí a pessoa se tornou legalista. Não, então no sábado não pode ter salvação. E aí Jesus cura, Jesus sara, está nem aí com o que o cara está falando, porque Jesus, ele não é preso em palavras. A letra mata, o Espírito vivifica. Nós temos o Espírito Santo, e Ele mostra para nós, quando a nossa carga é para nós carregarmos, porque Ele quer usar isso para nós estarmos mais perto de Deus. Ele quer usar esse nosso fardo, para que quando nós estivermos diante do Pai, Ele olhe para nós e fala: você combateu o bom combate. Nós não temos que fazer os outros carregar esses fardos que são nossos, mas nós carregarmos. E se tiver muito pesado, a palavra diz: vai ao pé da cruz e coloca lá que Ele vai carregar por ti. Romanos 14:12 diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestaremos conta diante de Deus. O que é nosso fardo nós carregamos. Agora, o que é o fardo, a carga que nós estamos, o nosso irmão carregando, e nós podemos ajudar e devemos, cabe a nós, juntos, em unidade, ajudar a carregar. Eu comecei o culto falando do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, e o que era a igreja. E agora eu te pergunto de novo: você sabe o que é a igreja? E eu mesmo vou responder. Eu quero chamar o louvor. Quem está ouvindo a palavra só agora, eu faço uma pergunta: você sabe o que é a igreja? A igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar para os doentes, e não os que já são santos, ou os acham que são santos. Aqui no versículo 3 fala: se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A igreja não é para aqueles que se acham que são santos e são todo-poderosos. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós precisamos de Cristo. Só que a igreja, ela cura, ela restaura. É na igreja que nós nos unimos, um ajudando o outro, um responsável pelo outro. Junto nós somos tratados, junto Deus opera sinais, maravilhas e prodígios em nós e através de nós. Nós somos um exército, isso a gente sempre fala. Nós que eu digo a igreja de Cristo. Eu não estou falando só a Igreja Batista Ágape, em qualquer lugar no mundo, mas eu estou falando daqueles que são considerados os filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós formamos um exército, e é junto que nós vamos combater isso que tem acontecido. Quando tem um irmão ferido, num exército, quando tem alguém ferido, eles não viram as costas e saem andando, mas eles suportam, eles carregam esse que está ferido, eles não abandonam, ele não corta fora esse irmão, acaba de matar e vamos embora que ele vai atrasar a gente, nunca. Mas em amor, cuida, em amor, leva para um lugar seguro esse irmão que foi ferido. Nós temos que lembrar que um dia pode ser nós precisando de ajuda. Então, quando nós cuidamos de um irmão, é com o mesmo amor que nós gostaríamos de ser cuidado. Cristo tem nos ensinado a amar o nosso irmão como a nós mesmos, como Ele amou a sua igreja, como o Pai que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos ter um acesso a Ele.
Não tem como. Eu em casa, eu falei para mim, eu não vou falar isso, mas não tem como não tocar no assunto. Como que uma igreja não é essencial? Como que pessoas acham que uma igreja não é essencial, sendo que a palavra diz que juntos nós podemos caminhar, andar, um ajudar o outro, um suportar o outro em amor, em unidade. Quando estamos juntos, nós sabemos o que o outro está precisando, um ajudando o outro. É responsabilidade minha e do meu irmão de um cuidar do outro, um membro cuidando do outro. Como que pega meia dúzia aí e acha que uma igreja não é essencial? Porque eles não precisam, financeiramente falando, mas eles esqueceram de que todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos ser ministrados pelo Evangelho. Glória a Deus que a live nos ajuda a nos alimentar da palavra, mas não é igual nós estarmos unidos como um corpo. Não tem como falar que a igreja de Cristo não é essencial. Quando nós entendemos que nós formamos um corpo, e num corpo todos têm a sua função, a sua importância, e todos têm que se ajudar, aí sim as pessoas se amariam mais, se ajudariam mais. Pessoas que estão morrendo poderiam hoje ainda estar vivas. Quando nós entendermos que não é uma doença, mas é Cristo que pode vencer qualquer coisa. Cristo pode acabar com essa doença num estalar de dedos. Mas primeiro Ele quer ver a nossa unidade. Primeiro Ele quer ver nós juntos, unidos em amor. O principal, o amor, está faltando. Quando uma pessoa declara que a igreja não é essencial, e eu não estou falando a igreja A, B ou C, eu estou falando Jesus, eu estou falando de Cristo, Jesus, o Messias. Quando torna que Jesus não é o essencial, aí você vê que nós estamos no fim dos tempos. O fim está breve. Nós não vamos cair na armadilha do inimigo. Nós que estamos aqui, você que está assistindo, não se deixe cair na armadilha do inimigo. Achar que nós somos poderosos, nós podemos todas as coisas. Sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos dele e automaticamente nós precisamos de um e do outro. Porque nós fazemos parte de um corpo e Cristo é o cabeça. Que Ele venha nos tocar, que Ele venha nos cada dia mais nos fortalecer e que nós possamos nos solidarizar de um ajudar o outro, porque juntos nós podemos vencer. Amém? Eu quero orar e eu quero dar a bênção apostólica após a oração, e eu vou deixar para finalizar essa live, o ministério vai tocar um louvor. Você fecha seus olhos e presta atenção nesse louvor. Eu creio que vai tocar seu coração. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais uma live. Obrigado, Pai, porque é muita pretensão nós chegarmos aqui e queremos falar algo do Teu Evangelho ou algo do Senhor. Mas o que nós queremos é ser usado por Ti, Pai. Nós Te agradecemos porque as palavras que têm saído desse altar, no culto de jovens, em todos os outros cultos, a palavra tem vindo do Seu altar, Pai, porque as palavras se encaixam, as palavras se completam, então não tem como de cabeça humana trazer essas palavras, mas nós Te agradecemos e glorificamos o Teu nome, toda honra e glória a Ti, Pai, porque o Senhor tem dirigido as orações, o Senhor tem dirigido esse ministério, o Senhor tem dirigido cada ministério que tem intercedido e orado por todos os ministérios da nossa igreja. Pai, obrigado porque o Senhor tem levantado nessa igreja um clamor pelas autoridades do nosso país, pelas nações do mundo, porque nós entendemos, Pai, que cabe a nós orarmos e intercedermos, cabe a nós sermos instrumento nas Tuas mãos,
para que nós possamos salvar o nosso irmão, levar o Evangelho àquele que não conhece o Senhor. Nós entendemos, Pai, que é através das nossas vidas que o Senhor quer fazer seu nome conhecido, e isso é uma missão que cabe a cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor continue usando cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor continue usando cada um que está assistindo essa live, que o Senhor use a nossa vida, a nossa boca, para onde nós estivermos, da forma que o Senhor quiser. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome santo. Pai, nós precisamos de Ti, nada somos sem o Senhor. Toca-nos, Pai, usa-nos, que nós precisamos e desejamos mais e mais de Ti. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós entregamos a Ti, Pai. Leva-nos em segurança para onde nós formos. Guarda-nos, Pai. Livra-nos de todo mal. Nós queremos orar também, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que estão enfermos, pelos nossos irmãos que passaram por cirurgia e estão se restaurando nos seus lares. Que o Senhor toque, Pai. Dê o fôlego de vida àqueles que estão no hospital, ou entubado, ou internado, ou que o decreto é que é muito difícil reverter a situação, mas nós confiamos em Ti. E nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o Deus de milagres. Obrigado, Pai, no seu tempo, que caia por terra em nome de Jesus essa doença que veio para querer separar e destruir, mas nós sabemos que a sua mão poderosa está esticada, não está dobrada, e o Senhor tem derramado sobre nós uma unidade. Que o mundo venha receber essa palavra, venha receber do Teu louvor e venha viver uma unidade para a honra e glória do Teu nome santo.